Vamos fazer uma retrospectiva? Então, vídeo passado eu estava comentando sobre o orientação marxista. Nesse vídeo, em um artigo publicado pelo PSTU, feito pelo orientação marxista, Gustavo Machado, ele expôs como, pelo estudo dele, que ele teve parcial até agora do Olavo de Carvalho, ele realmente concordou que as elites de esquerda estavam ignorando o fenômeno de Olavo quando não deveriam, porque é um fenômeno grande, um fenômeno influente, com várias ramificações e um impacto grande na nossa cultura, e como Olavo foi realmente capaz de mostrar a ignorância da esquerda. Mas ao invés de olhar essas duas coisas e reconhecer que talvez esteja a hora de repensar suas antigas convicções, o orientação marxista resolveu questionar Olavo. Diz que o método dele era irrefutável, não porque o Olavo de Carvalho era efetivamente fincado na verdade, mas porque Olavo atacava a credibilidade das instituições como jornais, institutos de pesquisa e por aí vai, e isso fazia com que não existissem outras fontes, senão o próprio Olavo, para a aferição da verdade, fazendo com que desse o sentimento de que ele era irrefutável. Várias pessoas questionaram essa ideia do Gustavo Machado, inclusive eu no próprio vídeo dele, comentei lá e discuti com vários comunistas. Então eu gostaria aqui de elaborar essa questão com vocês, pedindo antes para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem e por aí vai. Então vamos lá. Quando o Gustavo Machado fala que Olavo não provou as coisas com as devidas fontes e que ele tira a credibilidade de várias instituições intermediárias, o que parece não perceber é que o que Olavo realmente faz dentro do Brasil é trazer fontes de fora para oxigenar o debate público brasileiro. Para mim isso foi um fenômeno bastante perceptível, porque no ano de 2013, que foi um ano que eu realmente entendi que Olavo tinha razão, eu estava nos Estados Unidos. E eu fiquei chocado nos Estados Unidos, porque naquela época eu já era de direita, acho que em 2012 eu passei a ser uma pessoa mais à direita. Eu cheguei nos Estados Unidos e eu sempre achava, assim, quando eu estava no Brasil, que eu tinha uma opinião muito alternativa, que era um cara meio estranho, as pessoas não entendiam o que eu falava. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu percebi que não importa se a pessoa era comunista, se era liberal, se era libertária ou por aí vai. Quando eu falava quais eram minhas opiniões, as pessoas sabiam mais ou menos onde eu estava, quais seriam minhas fontes, ou seja, as pessoas tinham conhecimento do qual era meu arcabouço intelectual. Por quê? Porque ao contrário no Brasil, a esquerda não tomou a hegemonia intelectual absoluta nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos tem muita existência separada de rádio, de fontes alternativas, de livros e por aí vai. Então, eu cheguei à conclusão clara, olha, o que o Olavo está fazendo com o Brasil é pegar fontes de fora e trazer para o Brasil, o que oxigenou o debate público brasileiro. O brasileiro que antes não entendia o que era ser de direita e o que era de ser de esquerda, passou a entender. E passou a entender que fora do país existem não somente New York Times e órgãos similares, como também existe um Washington News Dot, como existe um Breitbart, como existe uma Fox News. Ou seja, existem também organizações de direita que funcionam para fazer jornalismo, institutos de pesquisa, grandes intelectuais. Só que aí que você percebe que o Gustavo Machado, quando ele critica o fato do Olavo questionar essas instituições intermediárias de credibilidade, essas instituições dos institutos de pesquisa, jornais e por aí vai, não é que o Olavo se entronizou como a única fonte. Na verdade, ele trouxe novas fontes que para a orientação marxista não está dentro do horizonte de consciência dele. Por quê? Porque a orientação marxista é um acadêmico dentro da academia brasileira. E os acadêmicos dessa academia brasileira, eles são ignorantes, completamente ignorantes, acerca dos principais autores de direita no mundo. Tem até um episódio interessante que eu vivi na graduação, em que eu fui fazer um teste, né? Que era uma aula de teoria do direito e eu tinha que fazer um trabalho. Então o que é que eu fiz? Eu peguei vários autores assim, anarcocapitalistas, radicais pra caramba, assim. Hans Hermann Hoppe, Rothbard, Samuel Konkin, e fiz uma apresentação para um professor do MST. Só que, como o professor não sabia nem quem eram esses autores, não tinha a menor ideia de quem eram, eu fiz a apresentação de uma forma a mostrar exatamente o que eles falavam, só que num tom meio de esquerda. O professor me deu um 10 absoluto, achou fantástico minha ideia, que eu tinha sido um brilhantismo teórico e tal.
Porque isso era a Academia Brasileira. Eles não sabem quem são os autores. Aí, por outro lado, teve até a transição do Olavo ou não Olavo. Eu sempre citava Olavo em artigos que eu publicava na universidade e ninguém ligava. Mas aí, a partir do momento que ele começa a ficar mais famoso, entrar no centro do debate público, os professores começam: ah, você está citando Olavo? Que absurdo, como assim, esse ignorante, não sei o quê. Ou seja, se o mesmo conteúdo que tinha Olavo antes é o mesmo que eu boto depois, mas na medida que ele conhece que Olavo não é de esquerda, eles tentam repudiar e excluir ele. E era isso que acontecia na Academia Brasileira de Olavo. Não é que Olavo destruiu tudo e ele se tornou a única fonte, não. Ele expôs como a Academia Brasileira, os jornais brasileiros, eles se tornavam a única fonte, excluindo todas as outras, por um mecanismo de censura e por consequência de uma gradual ocupação de espaços. Eu estou pensando em fazer um pequeno apanhado de como aconteceu o processo da ocupação de espaços, mas isso vai demorar um pouquinho mais de tempo para eu separar uma quantidade razoável de fontes, então eu não vou fazer isso por agora não, talvez eu vou deixar para o final do mês. Mas é isso aí que eu queria comentar por hoje, muito obrigado pela atenção, até a próxima, e eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e por aí vai. Até mais.